Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá, começando então mais uma questão comentada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Sempre que você aperta o sininho, quando aparece um vídeo novo do Prof. Dani, ó, aparece uma notificação para você. Tá bom? Então te inscreve no canal, aperta o sininho e não deixa de compartilhar esse vídeo, tá bom? Ah, e muito importante, deixa o teu joinha aí para mim, por favor, vai lá, tô te ajudando, me ajuda também a crescer o canal, tá bom? Vamos lá, gente, olha só, sem mais delongas, você já viu aí o título, né? Tá, do nosso vídeo, então hoje vamos falar um pouquinho de língua inglesa. O pessoal fica, né, me mandando mensagem lá dizendo: ah, Dani, tu não grava mais vídeo de inglês, seu traidor, não sei o que, bibibi, bababá e tal. Eu digo, então tá, pessoal, vamos lá, vamos colocar então questões aí também de língua inglesa, tá? Para você que está se preparando para o seu vestibular, para o seu Enem ou para concursos públicos, né? Muitos concursos públicos hoje também têm prova de língua inglesa, principalmente da área bancária, né, pessoal? Mas vamos lá, olha só. Questão de número 9, essa aqui é uma questão envolvendo o pronome relativo. Por isso eu peguei essa questão, achei muito legal, muito boa. Vamos trabalhar um pouquinho com essa questão envolvendo o pronome relativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Isso, até para aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Antes de eu responder a questão, gente, vamos lá. Deixa eu fazer aqui com você o seguinte. Vou fazer um esqueminha, vou te dar de brinde aqui para você, tá? Olha só, um esquema que eu trabalho com o pessoal que faz os meus grupos, né? Ou os meus cursos de inglês aí, voltado para concursos e vestibulares. Quando a gente fala em pronome relativo, a questão mais comum envolvendo pronome relativo, seja em vestibular, seja em prova aí de concurso, tá? E aí nós estamos falando pronome relativo na prova de língua inglesa, é a famosa questão de lacuna. Então você vai estar lendo o texto, vão aparecer três, às vezes quatro lacunas em branco no meio do texto. E aí você vai ter que completar com o pronome relativo adequado, tá? Então o que que a gente faz, tá? Eu adoro essa tabelinha aqui, ó, tá? Você vai colocar aqui P de pessoa, who e depois V de verbo, tá? Pessoa, who, verbo. Depois abaixo você vai colocar P de pessoa, vai colocar whom e vai colocar I ou John, tá? Muito bem. Depois, aqui embaixo, você vai colocar animal, objeto, which, verbo, I ou John. Beleza. Isso aqui, tá? E aí, olha só, você vai lembrar também do seguinte, eu vou baixar um pouquinho mais aqui. Eita, coordenação motor, hein, professor? Vou baixar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar aqui, ó, o nosso pronome relativo coringa, que é o that. E aí você vai lembrar que o that pode ser utilizado no lugar de who, no lugar de whom, ou no lugar de which, tá? Ainda aqui para o ladinho você vai colocar o whose, também vamos falar dele, tá? Então tá, vamos lá, gente, olha só. Por que pessoa, who, verbo? Como, de novo, você tem que preencher a coluna é boa, né? Preencher a lacuna com o pronome relativo adequado, você vai analisar o que vem antes, vai analisar o que vem depois. Se o que aparece antes for uma pessoa, porém o que vem depois do pronome relativo for um verbo, o pronome relativo adequado é o pronome relativo who, certo? Bom, agora, se o antecedente for uma pessoa e depois do pronome relativo aparecer um pronome pessoal do caso reto, I, you, he, she, it, we, you ou they, que em inglês a gente chama de subject or subjective pronoun, né? Nesse caso, eu vou utilizar o whom, tá? Por mais que o antecedente seja uma pessoa, se coladinho nele aparecer um pronome, eu vou utilizar o whom. Ô, Dani, quer dizer que eu não posso utilizar o who? Na verdade, pode, tá, gente? Por quê? Porque esse subject, ele normalmente está acompanhado de um verbo, então a gente vai poder utilizar o who também. Mas a gramática sugere, como uma norma mais padrão da língua inglesa, isso, tá? Eu tenho como antecedente pessoa, depois eu tenho um pronome pessoal reto, eu vou utilizar o whom. Ou que ao invés do pronome pessoal reto aparecer um nome próprio, tipo John, Peter, Daniel, fulano. O que é, Daniel? Fulano, fulano é fulano. Ah, fulano. Fulano, Beltrano, Cicrano. Olha aqui. Tá, gente? Então, qualquer nome, tá? Apareceu como antecedente pessoa, depois um nome, apareceu como antecedente pessoa, depois um pronome pessoal reto, taca ali o whom ali, tá? Ou, vamos lá, se o antecedente for um animal ou um objeto, objeto aqui no sentido de ser inanimado, uma coisa qualquer, mesa, bola, tá? Cama, óculos, botão, camisa, caneca, enfim, qualquer coisa assim, tá? Tem como antecedente um animal ou um objeto. E depois pode aparecer qualquer coisa. Um verbo,
um pronome pessoal reto ou um nome próprio, o pronome relativo adequado vai ser o which. Até aqui tranquilo? Tranquilo, né? Só que lembre-se que, querido aluno, nós temos o pronome relativo coringa, que é o that. Eu posso utilizar o that no lugar de who, eu posso utilizar o that no lugar de whom, eu posso utilizar o that no lugar de which, tá? Sempre, Dani. Pois é, aí é que tá. Na teoria, sim. Na prática, não, tá? Na verdade, tem 2 casos em que a gente não pode utilizar o that. Então, tu escreve that e coloca um X aqui no that. Quais são os 2 casos? Primeiro caso, anota aí, tá? Após preposição. Após preposição, a gente não utiliza o that. A gente utiliza o que, Dani, após preposição? Cara, das duas, uma. Ou tu utiliza o whom, ou tu utiliza o whom, ou tu utilizas o which. Não utilizamos o that após preposição, o pronome relativo that após preposição, perante a norma padrão da língua inglesa, tá? Primeiro caso, então, é esse, tá? Mas, Dani, quando que eu vou utilizar o whom? Quando que eu vou utilizar o which? Barbada, né, velhinho? O whom, se o antecedente for pessoa, o which, se o antecedente for animal ou objeto, tá? Segundo caso, então, que nós não vamos utilizar o that, né, pessoal? Vamos lá, numa oração entre vírgulas. Se o pronome relativo estiver utilizando uma oração entre vírgulas, nós não utilizamos o that. Te liga nisso, tá bom? Muito bem. E o whose, Dani? O whose, gente, é aquele pronome relativo que traz ideia de posse. Posse. Ele seria equivalente ao nosso cujo, cuja, cujos e cujas da língua portuguesa, tá? Então, quando ele te trouxer esse valor de posse, você vai utilizar o whose, beleza? Vamos para a questão? Vamos para a questão. Olha só, então, olha que legal, tô te dando uma aula de pronome relativo aqui, free, ó. Free no YouTube. YouTube, quem é que fala YouTube, né? Aqui no YouTube, olha aqui, gente, vamos lá. Tá? O mínimo que tu pode fazer, né? O mínimo, né? É dar o joinha, né? O mínimo, né, Mangolão? Olha aqui, tô brincando, né? Vamos lá, gente, olha só. Então, o que que acontece, tá? Linha de número 10. Vamos lá, olha só. Eita, eu mangolão, viu? Falei que eu sou mangolão, olha aqui. Linha de número 10. Nós temos assim, ó. People have enlarged the range of beings. Então, as pessoas vêm aumentando the range. Aí aqui pode ser, né, gente? Raiva, pode ser rancor, pode ser birra, pode ser, enfim, né? Depende do contexto. Of beings, de seres. Opa, perceba que aqui a gente tem um substantivo, né? Ó, um noun, né? Tarará, interests, os interesses, outro substantivo. Aí eu estou dizendo que esse substantivo pertence ao primeiro, tá? Então são os seres cujos interesses, se essa ideia de cujos vai ser o whose. Ah, Dani, então para eu preencher adequadamente com o whose, eu tenho que ter 2 substantivos, tá? Uma relação entre 2 substantivos, na qual o segundo substantivo pertença ao primeiro, uma relação na qual o segundo pertence ao primeiro. Perfeito, é isso aí, tá? Então aqui nós temos o whose. Já depois nós temos a linha 32, e o da linha 32 tem uma sacanagem, tá, gente? Bom, mas olha só, já vamos eliminando aqui a letra B de Brasil e a letra D de Dinamarca, tá? Então, vamos lá. A 32, nós temos assim, ó, satirical fiction, então uma ficção satírica, tarará, transports readers, que transporta os leitores. Aqui é um verbo. Aqui, vamos chamar de objeto, porque é um ser inanimado, certo? Qual é a parte da tabelinha que diz animal, objeto, tarará, verbo, I ou John, que eu coloquei para vocês, é o which, certo? Muito bem, só que a gente viu que o which poderia ser substituído pelo that, sim ou não? Pois é, né? Na teoria, poderia. Aí, olha que legal, tá? Ele até poderia ser um pouquinho mais pesado nessa questão, nosso elaborador, mas não foi tanto. Ele deixou o which e deixou o that. A gente não poderia utilizar o that, tá? Não, pela gramática normativa da língua inglesa, não. Por quê? Porque esse that aqui está introduzindo uma oração entre vírgulas, tá? Então eu não posso utilizar o that introduzindo oração entre vírgulas. Seria o which, aqui eu já mataria a questão. Mas vamos ver de fato por que que na 58 é o whom, vou te mostrar. Olha só que legal. Na 58, opa, tá? Na 58 nós temos assim, ó, the lives of undistinguished women, pessoas, mulheres, with, opa,
que é o with? With é uma preposition. Após preposição, a gente não utiliza o that. Ou a gente utiliza o whom, ou a gente utiliza o which. Aqui, como ele está se referindo à pessoa, né, gente, que são as mulheres, seria o whom. Portanto, aqui, de fato, gabarito, letra E de Equador. Tá bom? Espero que você tenha gostado, então, dessa aula barra questão de língua em português, aí o vício do português, né? Língua inglesa. Não deixa, por favor, de dar o joinha, dá o teu joinha, dá o teu like, tá? Se estiver procurando um grupo completo aí de língua em inglês, ou de língua portuguesa, ou de linguagens, né, pessoal? Redação, português, inglês, tudo. Vem com o Prof. Dani, tem um link aqui na descrição, tá? Do nosso vídeo. Beijo, fica com Deus. See you later. Bye bye.